tudo bem? Você já percebeu que existe uma imagem muito bonita, talvez bonita até demais, do que significa ser espírita? Vem comigo até o final do vídeo para que você possa entender melhor isso aí. No imaginário popular e religioso, o espírita seria aquela pessoa sempre calma, equilibrada, caridosa, que fala devagar, que nunca perde a paciência, que perdoa todo mundo, que aceita qualquer dificuldade com um sorriso e diz, por exemplo, é uma prova. Ou pode ainda complementar dizendo, tudo aconteceu porque a espiritualidade permitiu. Mas será que isso é realmente o que Allan Kardec propôs? Será que o Espiritismo deve ser somente uma espécie de filosofia consoladora, com aspecto religioso, onde encontramos respostas bonitas para tudo? Ou será que Kardec nos convidou para algo bem mais difícil? Pensar, questionar, investigar e principalmente olhar para nós mesmos. Hoje, nós vamos falar sobre um fenômeno que pode estar presente em parte do movimento espírita brasileiro: a romantização do pensamento e da ação espírita. E mais importante, o que Kardec realmente pensava sobre isso? Mas, antes de qualquer coisa, vamos esclarecer o que estamos chamando aqui de romantização. Não significa isso ser contra a esperança. Não significa ser contra a fé. Não significa também negar a caridade, o amor ou o consolo que o Espiritismo oferece. Tudo isso é essencial e necessário também. O problema começa quando transformamos o ideal em realidade. Quando começamos a imaginar que o espírita, simplesmente por ser espírita, já deveria ser uma pessoa moralmente diferenciada dos demais. E aí surge uma situação curiosa. A pessoa conhece muito sobre espiritismo. Conhece Kardec, conhece André Luiz, conhece Emmanuel, conhece Joana e outros autores espirituais. Conhece também dezenas de frases edificantes, participa das reuniões, faz palestras, fala sobre amor, perdão e caridade. Mas como essa pessoa se comporta quando é contrariada? Como reage quando alguém discorda dela? Como ela lida com o dinheiro, com o poder, com vaidade, com críticas, com quem pensa diferente? Porque existe uma diferença enorme entre conhecer o discurso espírita e transformar o discurso espírita em comportamento. E talvez essa seja uma das questões mais importantes para o movimento espírita, especialmente na atualidade. Existe também ainda outro problema. O Espiritismo pode oferecer respostas extremamente consoladoras, confortadoras para situações difíceis. Por exemplo, perdemos alguém? Existe, respondemos, a continuidade da vida. Estamos sofrendo? Pode ser uma experiência de aprendizado. Enfrentamos uma injustiça? Existe a lei de causa e efeito. Temos dificuldades? Podemos compreendê-las dentro da perspectiva da reencarnação. Tudo isso e muito mais faz parte do pensamento espírita, mas existe um risco. Quando a explicação espiritual serve para encerrar a reflexão, em vez de iniciá-la, por exemplo, estou sofrendo porque isso é uma prova. Pronto, acabou a investigação. Isso para muitos é o suficiente. Mas será que acabou mesmo? Ou deveríamos perguntar também que responsabilidade eu tenho diante dessa situação que me incomoda neste momento ou em qualquer outro? Existe alguma coisa que posso modificar?
Existe alguma injustiça que precisa ser combatida? Existe alguma ajuda que precisa ser oferecida? Porque, meus amigos e minhas amigas, resignação não deveria significar somente passividade ou exclusivamente passividade. E fé não deveria significar, por exemplo, suspensão do pensamento, do raciocínio. E é justamente aqui que Allan Kardec se torna extremamente atual. Na obra A Gênese, no capítulo sobre o caráter da revelação espírita, Kardec vai apresentar uma ideia que deveria ser constantemente lembrada dentro do movimento espírita. Ele afirma que os espíritas não são seres passivos diante do ensino. Ao contrário, vai destacar a importância da observação, da pesquisa, do raciocínio, do exame e da comparação. Ou seja, Kardec não propôs simplesmente acreditar. Ele propõe estudar, investigar, comparar, raciocinar e tirar conclusões. Isso muda completamente a relação que devemos ter com o conhecimento espírita. Porque se alguém disser, um espírito disse isso, a pergunta kardecista não deveria ser qual espírito disse, e muito menos quem foi o médium. A pergunta deveria ser: isso é verdadeiro? Quais são as evidências? A mensagem é coerente? Está de acordo com os princípios fundamentais da doutrina espírita? Pode ser confrontada com outras informações, inclusive não espíritas? Isso é muito diferente de aceitar uma informação porque ela veio do mundo espiritual, sem nenhum tipo de discernimento. E aqui temos uma questão delicada. Existem em determinados ambientes uma espécie de romantização da própria mediunidade. Como se desencarnar significasse automaticamente adquirir sabedoria. Pá, morri, me tornei um sábio. Isso não acontece, não é verdade? Mas Kardec jamais estabeleceu essa equivalência. O espírito desencarnado continua sendo um espírito em processo evolutivo. Portanto, pode saber muito, pode saber pouco, pode estar equivocado, pode tentar enganar, pode interpretar as coisas de maneira limitada. E é justamente por isso que o pensamento crítico, a fé raciocinada, é indispensável. A mediunidade não elimina a necessidade de análise, ela aumenta a necessidade da análise. Mas talvez a parte mais interessante da proposta de Kardec esteja em outro lugar. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta dos espíritos é bem conhecida e bem curta. Conhece-te a ti mesmo. Percebe a profundidade disso? Não é conheça mais frases espíritas. Não foi leia mais mensagens bonitas. Não foi também aprenda a identificar o desencarnado famoso. Isso está muito comum e atual aí nas redes sociais, né? A gente vê muito disso aí, né? Pois é. Conheça a si mesmo. E a própria questão 919 apresenta o exame da consciência como instrumento de transformação. E isso é muito mais difícil do que parece ser. Porque é relativamente fácil falar sobre humildade. Difícil é descobrir o quanto somos orgulhosos. É fácil falar, por exemplo, sobre caridade. Difícil é perceber
nosso egoísmo. É fácil defender o perdão. Difícil é perdoar alguém que realmente nos feriu. E quando se trata de perdoar a si mesmo, parece ainda ser mais difícil, não é? É fácil falar sobre evolução espiritual. Difícil é admitir, eu ainda preciso mudar. E aqui está uma distinção importante. O problema não é termos um ideal elevado. Pelo contrário, precisamos de ideais. O problema é transformar o ideal em uma espécie de personagem. O espírita não precisa parecer perfeito. Precisa reconhecer suas imperfeições. Não precisa esconder suas dúvidas. Precisa ter coragem para investigá-las. Não precisa concordar com tudo. Nem com isso tudo que eu estou dizendo aqui para vocês. Claro que não. Precisa aprender a discordar com respeito. Não precisa transformar Allan Kardec em uma autoridade intocável, infalível. Não. Precisa compreender o método que Kardec utilizou. É o mais importante do que a figura do personagem. Porque talvez a maior homenagem que possamos fazer a Kardec seja justamente pensar como ele nos ensinou a pensar. Então, diz aí, o que podemos fazer? Primeiro, voltar às obras de Kardec. Não apenas as frases atribuídas a Kardec, não apenas aos resumos, não apenas às interpretações posteriores, mas ao estudo sério das obras. Segundo, separar claramente Kardec de opiniões que vieram posteriores, através de vários médios, de vários autores espirituais. Uma coisa é aquilo que está na codificação. Outra coisa são interpretações, romances, mensagens mediúnicas e construções culturais posteriores ao lançamento do Livro dos Espíritos, das demais obras, por exemplo. Tudo pode ser estudado, sem dúvida. Não há necessidade de nós recuarmos do estudo ou desprezarmos qualquer tipo de informação ou obra que porventura tenha vindo após a codificação espírita. Mas não precisa essas obras, esses estudos, essas mensagens serem colocadas no mesmo nível da codificação kardeciana. Terceiro, estimular o pensamento crítico dentro das instituições espíritas. Isso está acontecendo na sua casa? Reflita sobre isso. Perguntar não deveria ser visto como falta de fé. Questionar não deveria ser interpretado como ataque. E discordar respeitosamente não deveria ser considerado falta de caridade. Mais um. Quarto, avaliar o espiritismo pelos seus efeitos na vida. Porque conhecimento que não transforma comportamento pode simplesmente ter virado informação somente. Então, talvez a pergunta mais importante não seja: eu sou espírita? Talvez seja: o que o espiritismo está fazendo em mim? Estou me tornando menos egoísta? Menos melindroso, melindrosa? Mais consciente? Mais responsável? Mais disposto a ouvir? Mais capaz de reconhecer meus próprios erros? Porque, meus amigos e amigas, no final das contas, talvez a grande proposta de Allan Kardec não seja criar pessoas que pareçam espiritualmente perfeitas, mas pessoas dispostas a reconhecer suas imperfeições e trabalhar para superá-las. E isso é muito menos romântico, é humano. Somos assim ainda. E aí?
Vamos refletir então sobre isto? Se você gostou dessa reflexão racional sobre o tema, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal Estudo Espírita e compartilhar este vídeo com quem também busca respostas para as grandes perguntas da vida. Lembrando que aqui nós não encerramos a reflexão, não dizemos tudo. Vou deixar na descrição desse vídeo bibliografia para que você estenda essa reflexão para um estudo mais aprofundado e assim construa também a sua própria opinião, a sua própria análise sobre o tema que abordamos neste vídeo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.